convidamos para conduzir a sessão temática o professor Cláudio Pádua. Uma salva de palmas, por favor. Bom dia a todos os presentes. A turma ainda deve estar ali no cafezinho, mas eles vão entrando. Se a gente não começar, eles não entram. Nós vamos... Esse próximo painel vai ser muito bom e muito divertido. Eu espero que a gente aprenda muita coisa e se divirta com eles. Ele é um painel de políticas públicas, mas, na verdade, está olhando para as perspectivas e o papel da Organização da Sociedade Civil na Amazônia. Então, é o painel das ONGs. E como eu sou ongueiro, eu estou em casa. E nós vamos ter 3 membros, né, mesmo formato dos outros painéis, e vamos seguir mais ou menos o mesmo padrão. Então, eu vou aproveitar, estava dando mais um tempinho para as pessoas entrarem, ainda não chegaram, e vou convidar a se juntarem a mim o Eugênio Pantoja, da Coalizão Brasil IPAM, que vai falar de planejamento territorial e políticas públicas da Amazônia. O Mariano Senamo, que é do IDESAN, que vai falar sobre empreendedorismo e fontes de financiamento. E o Roberto Garcia, da FPF Tech, do INDT, vai falar sobre inovação e sustentabilidade na indústria, na bioindústria. Indústria e bioindústria 4.0. Já estamos no 4.0, isso é uma maravilha. Então, já estamos todos nos reunidos aqui. Para ver se entra mais alguém. E eu vou dar a palavra, vou seguir a ordem que eu tenho de expositores aqui. Vai falar primeiro o Eugênio, depois o Mariano, depois o Roberto. Cada um tem cerca de 20 minutos para falar. Depois, se nós conseguirmos andar a contento, a gente abre para algumas perguntas da plateia e depois faz um fechamento. Então, Eugênio, a bola está no seu campo. Bom dia a todos e todas. Primeiro eu queria agradecer o convite, tanto à coalizão, que a gente está aqui fazendo, às vezes também da coalizão, representando. O convite foi feito à Coalizão Brasil, Clima e Floresta e Agricultura. Então, agradecer a organização pelo convite, cumprimentar aqui os nossos painelistas, uma pessoa do Mariano, nosso colega aqui, e o Cláudio, que está gentilmente aqui fazendo essa moderação para nós. Então, eu vou dividir essa minha fala aqui em 2 momentos, tá, para discutir um pouco sobre o tema do papel da sociedade civil, das ONGs, com relação às políticas públicas. Tá? Então, primeiro eu vou falar um pouco aqui da coalizão. Eu já fui informado que já foram vários momentos, já foram feitas aqui referências à coalizão, Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura, e foi distribuído para vocês também aí vamos dizer assim, umas propostas para os presidenciáveis que está sendo colocado para vários candidatos, aí os candidatos mais, vamos dizer assim, bem referenciados, em relação às propostas que estão sendo discutidas no âmbito da coalizão. Né? A coalizão, hoje ela conta, se puder ir passando aí, por favor. Com licença. Eu vou aproveitar e, como nós temos menos pessoas, se vocês quiserem se juntar aqui mais para perto de nós, acho que vai ficar mais agradável para todos. Tá. Vou pedir licença aqui para ficar em pé. Mas então a Coalizão Brasil é uma rede de organizações apartidária, multissetorial, né, que foi criada com o objetivo aí de discutir várias oportunidades de políticas públicas e atuações no âmbito do Brasil para solução de problemas relacionados ao uso do solo, né, a parte de clima, a parte de floresta, etc. Tá? Então, a mesa que compõe aí é composta pela iniciativa privada, pela sociedade civil, por órgãos de governos. Então, uma série de organizações, são cerca de 170 organizações, mais de 170, 178 para ser mais preciso, organizações que atuam nessa rede.
tá? E, logicamente, uma iniciativa, como eu falei, é multissetorial. Aqui do Amazonas, o IDESAN é componente da rede, tem uma atuação fortemente destacada lá dentro. A Fundação Amazonas Sustentável também e outros parceiros que atuam, aqui, principalmente aqui no Amazonas, compõem essa rede de articulação nacional aqui. Então, como eu falei, o tema básico aqui é discutir clima, floresta e agricultura, né, com busca de soluções, de políticas públicas, etc. Próximo. Esses aqui são alguns dos 10 compromissos que a coalizão assumiu a partir da sua institucionalização. Então, redução de emissões de gases de efeito estufa, esse é um dos temas. O combate ao desmatamento, a implementação do Código Florestal, a conservação e restauração dos biomas brasileiros. E aí a gente não está falando, apesar do tema que ser focado na Amazônia, a gente está falando de todos os outros biomas. A expansão do manejo florestal sustentável, tá? A aplicação dos plantios de florestas em áreas degradadas, a expansão de produção rural sustentável e de baixo carbono, né? Principalmente vinculada às políticas públicas de agricultura de baixo carbono, a promoção de uma matriz energética renovável e sustentável, né? Para além daquelas que tem hoje que utilizam combustível fóssil, a valoração do carbono e dos serviços ecossistêmicos, aí fundamental aqui para o desenvolvimento, principalmente da região amazônica, e a produção de transparência com diálogo e cooperação. Então, esses são os 10 compromissos onde a coalizão atua hoje discutindo, seja para sugestão de política pública, seja para implementação de projetos, né, de articulações com a iniciativa privada, a sociedade civil. Próximo. E ao longo do ano passado e o início desse ano, foi discutido e pactuado esse documento que vocês têm em mãos, que foi distribuído para vocês, né, que são propostas, 28 propostas para os presidenciáveis. Tá? Então, os candidatos estão recebendo essas propostas, está tendo uma boa aceitação. Né? Os principais concorrentes à eleição já receberam esse documento, né? E está sendo discutido, como eu falei, tem boa aceitação, muitos deles, inclusive, inserindo nas suas propostas de campanha. A ideia é que esse documento ser uma abertura de diálogo com esse futuro ou eventual futuro presidente da República, né, para que, né, essa coalizão e essa rede possa, num segundo momento, discutir com eles ações factíveis na conservação, na produção agrícola, agropecuária, etc., né, para que tenha aí vamos dizer assim, uma força de um grupo de 178 organizações, né, de representações empresariais, da sociedade civil, né, que discutem e propõem políticas públicas para a solução desses problemas relacionados à parte do uso do solo no Brasil. Próximo. Então, aqui vocês também já viram no documento, são 3 eixos principais que compõem esse documento. O eixo de ordenamento territorial, né, principalmente buscando segurança jurídica para a implementação dessas políticas públicas relacionadas à parte de agricultura, floresta, etc., respeitando, logicamente, a diversidade cultural, a ética e a questão ambiental, é fundamental. A dinâmica de mecanismo de mercado, o financiamento à conservação, muito vinculado também à implementação do artigo 41 aí do Código Florestal, que é um dos temas importantes, e se tratando de Amazônia também fundamental para que a gente consiga estabelecer uma economia diferenciada que utilize todos os ativos e potenciais, né, dos recursos naturais que tem aqui na região, e no Brasil como um todo, né, que é uma proposta nacional. E fazer a implementação dessa agricultura de baixo carbono, né, com conservação, restauração de floresta, reflorestamento e uso sustentável do solo. Né, então, um pacote de medidas, não são medidas idealizadas, né, foram discutidas, estudadas e pactuadas, então são proposições factíveis dentro de um período aí de 4 anos de gestão, né, então não há nada que seja não possível de se realizar. Né, então vocês vão ver aí regularização das cotas de reserva ambiental, né, que é um mecanismo financeiro aí para transação de reservas legais, por exemplo, de reservas legais e APPs, por exemplo. Né. Vocês vão ver aí a parte de implementação do zoneamento ecológico econômico, coisa que a Alemanha fez em 1945, né, a gente está em 2018, só conseguiu até agora em 3 estados no Brasil. Né. Então, como é que a gente amplia também esse tipo de
de atividade que é fundamental falando em termos de desenvolvimento territorial. O próximo. Bom, a proposta que o Brasil, essa proposta que está sendo apresentada é para que o Brasil seja o protagonista na agricultura mundial, né? A gente sabe que no âmbito de discussão global, o Brasil tem um posicionamento muito forte em relação à floresta, que está sendo também discutido, mas principalmente também relacionado à parte de produção de alimentos. A discussão interna, tanto interna quanto internacional, de como o Brasil pode produzir um alimento de baixo carbono, né, não a qualquer custo. Então, a proposta final aí da coalizão é que a gente consiga colocar o Brasil num patamar de diálogo internacional, onde se forneça a agricultura, mas uma agricultura que seja realmente sustentável, né, e que seja de baixo carbono, que contribua eventualmente aí para o equilíbrio do clima no planeta. O próximo. Bom, aqui é um pouco do que se espera com essas medidas que estão sendo propostas, logicamente, geração de renda, né, redução de desmatamento, né, aumento de ativos florestais, né, aumento aí de possibilidade de novos serviços ambientais relacionados a ecossistemas, etc. Então, esses estudos que estão sendo feitos também pela coalizão e por parceiros estão indicando que é possível fazer uma reversão nessa forma de uso do solo para que a gente tenha uma economia aí mais voltada para um desenvolvimento sustentável do Brasil. Próximo. Pode passar isso. Bom, esse lançamento dessas propostas de medidas aí ela foi feita já esse ano. Como eu falei, já foram feitas, pode ir passando aí? Já foram feitas várias apresentações para os candidatos, tem tido uma boa repercussão na mídia nacional e internacional. Pode passar? Né? Então, alguns das autoridades e candidatos, seja candidatos a presidente, candidatos a deputados, governadores, semana que vem o pessoal vai estar no Mato Grosso, entregando para os candidatos ao governo do Mato Grosso. Tá? Já está sendo articulado também no Pará. Enfim, tem uma série de ações sendo adotadas aí, pode passar? Né? Os canais de comunicação da coalizão, tá? Se alguém estiver interessado em conhecer mais, discutir, tem um acesso aqui às redes sociais, aos contatos que podem ser acessados para se inserir e participar das discussões e também ver como, eventualmente, as instituições de vocês possam, ou eventualmente, ser inseridas nessa iniciativa ou participar dessas discussões de alguma forma. Tá? Então, tem a possibilidade aí de vocês acessarem todos esses canais de comunicação. Próximo. Bom, então assim, como eu falei, eu estou dividindo um pouco o tempo, que eu vou falar um pouco, né, focado aqui em Amazônia, colocando um pouco também do que o IPAM tem trabalhado nessa questão de políticas públicas, tá, para vocês entenderem um pouco do que é o papel do IPAM. Logicamente, a gente não tem como falar por todas as organizações da sociedade civil, mas uma demonstração de como uma organização não governamental pode contribuir com políticas públicas e, ao mesmo tempo, para um processo de desenvolvimento regional. Tá, então, vou pedir para você abrir aí a próxima apresentação. Aí, a do lado, não, a outra, essa aí, por favor. Vai controlando meu tempo aí. Bom, tá. O IPAM, pode passar. O IPAM é um Instituto de Pesquisa Ambiental. Tá? Ele nasceu há 24 anos atrás em Santarém, no Pará, dentro de um projeto da Universidade da Flórida, junto com a Embrapa e outros pesquisadores. E surgiu para estudar a questão de comportamento de várzea naquela região, né, associados lá, enfim, às comunidades extrativistas e ribeirinhas daquela região. E a partir daí, né, dos 24 anos para cá, o IPAM teve um crescimento considerável, né, um instituto que fundamenta a sua atuação em base de pesquisa científica e pesquisa técnica, né, e atuação técnica. Então, você não vai ver o IPAM, por exemplo, fazendo campanha contra A, B, ou C ou D. Né? A gente sempre atua de uma forma muito clara, com base científica, atuando para contribuição de processos e soluções de problemas. Né? Então, essa é um pouco a nossa perspectiva de atuação. Tá? Aqui é um pouco de onde a gente atua. Tá? A gente tem 9 escritórios hoje regionais.
No Pará é onde tem maior concentração de escritórios, são 4. Mas temos em Rio Branco, temos em Cuiabá, 2 no Mato Grosso, Brasília. A gente vai abrir o ano que vem um escritório em Macapá, né, e recentemente estamos atuando agora também em Roraima e no Maranhão. Né. Então, dos 9 estados aí da Amazônia Legal, nós atuamos em 8 deles. Tá? Pode passar? Sim, e temos uma atuação no Cerrado também, né, atuando ali principalmente no mapeamento do uso do solo através de uma ação chamada Mapa e Biomas. Tá bom. Obrigado. E aí a gente tem discutido internamente vários temas relacionados à implementação de políticas públicas, né, e a questões também relacionadas ao desenvolvimento sustentável da região. Tá? Então, acho que sumiu aqui. Nesse caso, a gente fez alguns slides aqui, claro que eu não vou ler todos, mas para vocês terem uma ideia dos grandes desafios que a gente tem na Amazônia. A gente tem a ciência de que a situação é bastante complexa, não é fácil, né? Ninguém está aqui trazendo soluções mágicas, pelo contrário, a gente entende toda a complexidade relacionada à Amazônia em termos de segurança jurídica, de diversidade cultural, de diversidade de ambientes, né, de posicionamentos políticos, etc. Agora, uma coisa que a gente tem discutido muito é que sempre que se fala de Amazônia, ela é sempre pensada de fora para dentro. Tá? Então, eventos como esse aqui são fundamentais para que a gente consiga começar a ter um pensamento diferenciado de como é que a gente passa a desenvolver a Amazônia a partir dos amazônidas, né? Ou daqueles que atuam diretamente aqui na Amazônia, que têm um conhecimento da realidade muito clara sobre a Amazônia. Então, acho que esse tipo de evento aqui ele é fundamental para essa relação. E a gente brinca muito que, né, quando a gente vai fazer essas discussões, aí, principalmente São Paulo parece que virou a capital da Amazônia, que agora todo evento para discutir a Amazônia é São Paulo. Né? E aí a gente brinca o seguinte, que tem muitos amazônidas lá de biblioteca. Né? A pessoa nunca foi aqui conhecer, por exemplo, lá a BR-319, né, os focos de conflito no sul do Amazonas, ou os problemas com os indígenas lá na fronteira com Roraima, ou lá no Acre com os problemas de fronteira também com Rondônia, né, ou lá na BR-163 no Pará, que não conhece aquela realidade. Então, você fica vendo discussões em cima das referências bibliográficas, mas quem está no chão são vocês, são os estudantes que estão aqui, são as instituições que trabalham aqui, mas né, que têm um conhecimento muito prático disso. Então, a gente tem dividido lá a nossa discussão em cima de alguns desafios. Né? Os desafios de uso e cobertura do solo, não vou ler todos aqui, mas conservação de biodiversidade, mudança climática, restauração de floresta, conservação, etc. No territorial, né, como eu falei, o zoneamento ecológico-econômico, que os outros países mais desenvolvidos já fizeram no século passado, a gente não consegue desenvolver no Brasil. Hoje, como eu falei, a gente tem hoje Acre, Rondônia e Minas Gerais com zoneamentos prontos. Né? E Rio Grande do Sul e Mato Grosso que não estão aprovados ainda, que não passaram por todos os processos. Então, como é que a gente vai desenvolver uma região se a gente não tem um conhecimento muito claro de como ela é? Então, a gente defende claramente que a gente precisa ampliar o conhecimento sobre a região para que a gente tome as decisões mais acertadas, ou pelo menos mais próximas da acertada, para esse processo de desenvolvimento. Então, planejar o território é fundamental. Tá? E esse desafio territorial aí, ele envolve uma série de outras questões. Então, a gente tem o planejamento, tem a implementação das políticas, tem as grandes obras de infraestrutura, de como é que a gente atua também nesse âmbito. A questão das territorialidades, como eu falei ainda há pouco, as diferenças culturais que existem, de como as pessoas se veem nesse território, né, e como as outras culturas influenciam no nosso território. Então, tudo isso a gente debate internamente para tentar achar soluções. E o próximo? Os desafios institucionais, aí muito voltado à parte de políticas públicas efetivamente, né? Então, a gestão eficiente, a gestão estatal eficiente, como é que a gente contribui para isso? A gente tem, inclusive, discutido com alguns estados, alguns municípios, de como é que a gente pode, logicamente não vai ser o IPAM que vai fazer isso, mas buscar alternativas e outras novidades e oportunidades para melhor gerir a coisa pública, né?
Então, essa é uma deficiência muito grande. Você muda governo, você desconstrói uma proposta, né? Então você vai ter que novamente capacitar novos técnicos, gerar novas políticas, etc. Então, esse ciclo ele é muito curto. Tá? Bom, as questões urbanas, mobilidade e gestão de resíduos sólidos e saneamento. Para a região, a gente sabe que ele é fundamental, porque a gente não pode só pensar na floresta e no rural, como é que a gente discute também a parte urbana e dá mais qualidade de vida para quem está na área urbana. E no sistema de conhecimento, certamente isso já foi bastante discutido aqui, que o tema principal é esse, o desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. Tá? O acesso a recurso genético, com todo o seu emaranhado legislativo e dificuldade de acesso por parte da pesquisa e da bioprospecção, por exemplo. A biotecnologia, que é pouco incentivada, num grande berço aqui de ativos e oportunidades de negócio. E um tema que a gente está começando a discutir internamente, até com alguns parceiros aqui do Amazonas, como é que a gente, por exemplo, faz um programa de longo prazo sobre biomimética da Amazônia. Né? Porque o que a gente discute é o seguinte, legal, tem várias pessoas e várias instituições debatendo redução de desmatamento, que é importante, é fundamental. Mas quais são as alternativas econômicas que a gente traz para essa floresta e para esses ativos ambientais? Tá? Então, internamente, que a gente criou, internamente, que a gente está chamando de Fab Lab ambiental, né, o tema de biomimética começou a surgir. Pô, como é que a gente vai para uma direção de trazer inovação, tecnologia e autoconhecimento agregado para desenvolver a região, né, além da castanha, do açaí, etc., e do cacau, que são fundamentais também. Né? Então, alguns dos elementos. E aí, como é que o IPAM, efetivamente, como é que ele contribui nesses processos? Eu vou dar só alguns exemplos. A gente atua no âmbito do governo federal, discutindo política pública de redução de desmatamento, né, o plano de prevenção e controle de desmatamento da Amazônia, por exemplo. Os municípios sustentáveis, tá, que está sendo discutido dentro do governo federal, e a gente tem um assento lá. Rastreamento de pecuária, tá? Agora, a regulamentação do artigo 41, tudo isso o IPAM contribui tecnicamente e cientificamente para essa discussão. Tá? Em âmbito estadual, a gente acabou de concluir no Mato Grosso, que é o estado do agronegócio, um plano de agricultura familiar. Né? O Mato Grosso, todo mundo sabe, é o maior produtor de grãos, né, do Brasil, talvez do mundo, não sei, mas em compensação ele importa 70% do alimento que consome. Né? Então, essa discussão, na época, o governador nos chamou para ajudá-los a pensar uma forma diferenciada para mudar essa relação. E aí a gente percebeu com os estudos que a agricultura familiar é o que produz quase que 100% da alimentação lá do Mato Grosso. Então, a gente trabalhou com eles uma política de produção familiar para esse tipo de alimento. E uma atuação aqui na Amazônia de uma forma regional, né, a gente atua, Mariano também, que está aqui, atua muito fortemente junto com os fóruns dos secretários de meio ambiente da Amazônia e também com o Fórum dos Governadores. Tá? Então, no âmbito do Fórum dos Governadores, que agora foi criado um consórcio dos governadores da Amazônia, o que a gente tem discutido com eles aí é uma iniciativa de integração regional. Lembra que eu falei ainda há pouco como é que a gente traz a discussão sobre a Amazônia para os amazônidas. Então, a gente tem uma discussão junto com o Fórum dos Governadores de que eles poderiam ser esse locus. Não, logicamente, tudo discutido em âmbito governamental, mas eles serem esse ente que fizesse esse chamado para essa discussão. Tá? Então, o objetivo disso é aumentar o grau de desenvolvimento e inclusão econômica na região, tá? E com o objetivo geral de estabelecer processos integrados e um locus de governança que contribua para promover o desenvolvimento sustentável aqui da Amazônia. E pode passar? Então, esse é um pouco do arranjo que a gente está discutindo no âmbito do Fórum dos Governadores. É uma discussão que ela está sendo feita com os representantes dos governadores, tá? No âmbito do Fórum e do consórcio, mas é criar os eixos setoriais para a discussão, aí envolvendo a iniciativa privada, a sociedade civil, os governos dos estados, né, numa grande mobilização para discutir a Amazônia com um olhar de amazônida. Tá?
logicamente envolvendo a cooperação internacional, a Secretaria Executiva, tendo uma Secretaria Executiva e um eixo de apoio técnico também. Tá? Então isso, a gente, logicamente, isso é uma discussão de médio e longo prazo, tá? Que a gente está fazendo com o Fórum dos Governadores, mas a gente considera que essa pode ser uma das formas de ajudar, né, de como a sociedade civil pode ajudar tanto nas políticas públicas, né, na implementação de políticas públicas regionais, quanto num processo de desenvolvimento territorial aqui da Amazônia. Pode passar? E aí um pouco dos resultados que a gente espera dessa grande concertação, vamos dizer assim, mas que é reduzir desmatamento, aumentar renda, melhorar a eficiência estatal na gestão, contribuir para o desenvolvimento econômico, tendo uma produção de baixas emissões de carbono. Então, tudo isso que a gente está discutindo aqui ao longo desses dias, né, a gente considera que a gente precisa integrar essas discussões para que a gente tenha pelo menos uma diretriz de desenvolvimento diferenciada para a região. Porque senão, o que a gente discute a gente vai sempre importar os modelos de desenvolvimento, seja com agricultura, seja com grandes obras, seja com qualquer outro formato aí de desenvolvimento econômico. Então, essa economia tropical, ela precisa ser pensada a partir daqui. Logicamente, tem várias iniciativas importantes, né, vários parceiros, né, que estão aqui e outros de fora que desenvolvem iniciativas. O nosso desafio enquanto sociedade civil é como a gente internaliza esses projetos, essas iniciativas numa política pública para que isso tenha perenidade e faça com que as organizações tenham um papel aí muito claro, no nosso caso especificamente, de contribuir com a implementação dessas políticas. Tá? Então, de uma forma bem resumida, o IPAM atua contribuindo com a definição de políticas, né, discutindo tecnicamente, cientificamente, o aperfeiçoamento, a implementação dessas políticas, tá, e fazendo projetos experimentais para que esses projetos possam eventualmente ser internalizados em governos, seja governo federal, seja governo dos estados, ou iniciativa privada também, para que a gente possa ter, vamos dizer assim, um pouco de contribuição nessa complexidade que é desenvolver a Amazônia. Tá? Então, com esse formato, já passou meu tempo aqui, com esse formato, a gente tem uma inserção muito clara, e o Mato Grosso é um exemplo muito claro disso, que a gente consegue dialogar desde a Federação dos Agricultores, né, da Agricultura Familiar, do MST, etc., até a FAMATO, que é a Federação dos Patronais lá da Produção Agrícola, né. Então, exatamente por a gente não atuar de uma forma, vamos dizer assim, ideológica ou política, tá? Mas sim atuando, dando subsídios técnicos, subsídios científicos, para que as tomadas de decisão sejam mais próximas das acertadas possíveis. Tá? E, bom, então, isso não quer dizer que a gente não apoie, logicamente, a iniciativa de outros que têm um papel fundamental, como o Greenpeace, como outras organizações que têm um papel muito claro, né, de movimento social, de cobrança dessa implementação dessas políticas, e que a gente considera de suma importância para o desenvolvimento também da região. Tá? Então, esses freios e contrapesos aí das políticas, das implementações dessas políticas, elas são importantes. Tá, então, desculpa, foi um pouco corrido e foi bem genérico, mas eu queria agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade e fico à disposição aí para a discussão. Muito bem. Vamos seguir, então, para a gente poder terminar no horário. A próxima apresentação é do Mariano. E você vai passar slide, Mariano? Tá. Bom, já que a gente mudou o layout aqui da apresentação, eu vou assumir a frente aqui no púlpito. Mas agradecer novamente aos organizadores, à USP, à UEA, pelo convite. É uma satisfação enorme poder estar falando para vocês. Pode passar já. É sempre bom assistir, né? É muito inspirador assistir as falas do Cláudio aí no primeiro painel, que coloca de uma forma bem ambiciosa, bastante clara, os desafios que nós temos para
desenvolvimento da economia não só do Brasil como da Amazônia. E acho que a minha fala vai ser muito complementar. Eu vou trazer talvez de baixo para cima algumas abordagens bem pragmáticas que a gente tem adotado para desenvolver negócios e desenvolver a economia na Amazônia. Mas antes de falar isso, eu vou ter que cumprir meu papel de ongueiro aqui também. Então, minha apresentação está dividida em dois aspectos. Uma primeira, uma discussão, umas considerações que eu tenho sobre muito isso que o Eugênio falou, dos desafios para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, e depois eu vou entrar numa iniciativa muito interessante que o IDESAN tem desenvolvido junto com empresas aqui, principalmente aqui em Manaus, mas também em outros estados da Amazônia, e que está desenvolvendo um pouco esses novos negócios, essa nova economia que nós precisamos para a Amazônia. Falando rapidamente sobre o IDESAN, nós somos uma organização amazonense, nossa sede está aqui em Manaus, mas recentemente nós abrimos filiais, vamos dizer assim, tem escritório no sul do Amazonas, no interior do estado, em Apuí, e temos também representações, escritórios no Rio de Janeiro e em Piracicaba, em São Paulo. Pode passar? A fala contextual que eu gostaria de deixar aqui, de uma forma bem ansiosa até, acho que para todo mundo aqui deve estar acompanhando o problema das mudanças climáticas e o quanto que isso vai mudar a humanidade nos próximos anos. É fato hoje, não é mais um cenário de risco. O clima está mudando e ele vai alterar significativamente os rumos da economia mundial daqui para frente. Então, quando nós falamos de desafios para o desenvolvimento econômico, ou desafio para os negócios, nós temos que levar isso em consideração. Quando o Cláudio apresenta, por exemplo, as 5 maiores empresas do mundo, né, já é uma revolução em termos do escopo de atuação, né, da forma, do modelo de negócio dessas empresas, eu consigo andar 30 anos para frente e não ver nenhuma dessas empresas existindo daqui a 30 anos, não é mais 100 anos. Se não forem realizadas mudanças radicais na população mundial, em termos de reduzir a quantidade de carbono que a gente emite para a atmosfera, seja com desmatamento, seja com consumo de combustíveis fósseis em carros, indústrias de geração de energia, essas 5 empresas, elas elas não vão ter mais para quem vender os seus serviços, porque de fato o mundo vai estar num colapso total. Quem acompanhou as queimadas que ocorreram na Grécia agora, ou na Califórnia, daqui a 30 anos esse cenário vai estar muito pior. Então, assim, não é que o clima ele vai aquecendo gradualmente, ele vai, que nem uma malária, quem já pegou malária aqui, ela vai, acontecem erupções, o que se chama de eventos climáticos extremos, que podem se pronunciar na forma de grandes enchentes, grandes secas e assim por diante. Então, o que eu queria colocar aqui para lembrar para o resto da apresentação, o clima está mudando e a Amazônia tem um papel fundamental nisso. Pode passar. Por que a Amazônia é importante para isso? O que a Amazônia tem que ver com a mudança do clima e o que tem que ver com a economia do Brasil? O Brasil é o 7º maior emissor de carbono, de gases de efeito estufa no mundo. E a maior parte das emissões de carbono no Brasil, diferentemente de países desenvolvidos, ela vem da mudança de uso da terra, do desmatamento. Então, a realidade que nós temos no entorno de Manaus, ela é muito diferente da realidade que nós temos do que a gente chama das grandes fronteiras do desmatamento, que é Mato Grosso, Rondônia, Pará. E se nós não invertermos essa tendência, é dali que vem a maior parte do carbono no Brasil, e o Brasil precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Se nós não invertermos essa tendência, inevitavelmente a gente está em rota de colapso. E como é que nós invertimos essa tendência? Por que existe tanto desmatamento na Amazônia? Porque tem gente que ganha dinheiro com isso, né? Quem conhece a economia rural sabe que as pessoas não derrubam a floresta porque tem medo de cobra ou porque são ignorantes. É porque vai derrubar e vai plantar alguma coisa, vai vender, seja macaxeira, seja plantar pasto e produzir boi, seja plantar hortaliças ou o que for. Então, se nós não encontrarmos uma forma de ganhar dinheiro com a floresta em pé, a gente não vai conseguir estancar esse processo de desmatamento, esquece. E aí, o que deveria entrar nessa equação? Esse gráfico aqui, ele mostra o agregado de emissões de carbono no Brasil. Então, vem lá de 1990 até 2016. Vocês veem que a camada verde, que se soma com as demais, é basicamente o desmatamento na Amazônia. Então,
pelo menos 50% das emissões nacionais vêm do desmatamento da Amazônia. E o Brasil seguia numa tendência muito forte de aumento do desmatamento até 2005. A partir de 2005, nós conseguimos reduzir o desmatamento da Amazônia e, com isso, reduzimos as emissões nacionais. Isso gerou um ativo. Além dos ativos da biodiversidade, um dos grandes ativos que a Amazônia tem é de estar sendo o grande ar-condicionado do mundo. Então, quando nós reduzimos o desmatamento, quando nós protegemos as nossas florestas, a gente está gerando uma contribuição muito grande para o clima global. Pode passar. Se nós tiramos a redução do desmatamento da análise das emissões nacionais, fica evidente aqui que todos os outros setores da economia brasileira eles estão subindo. Então, emissões de transporte, do setor de energia, de resíduos, agropecuária, todas elas vêm em crescente. O único setor que reduziu emissões de carbono foi o desmatamento, e principalmente na Amazônia. Agora tem saído dados do Cerrado, as emissões do Cerrado tem contribuído bastante, tem aumentado o seu desmatamento. E vai ter que entrar numa curva de redução também muito em breve. Mas isso que eu queria deixar registrado, a Amazônia tem um papel fundamental para o clima para os esforços do Brasil em combater as mudanças climáticas e para o clima global como um todo. Vamos lá, pode passar. E esse ativo tem que ser valorizado. A Amazônia representa 60% do território nacional, mas gera menos de 8% do PIB. Ainda que eu concorde com o Cláudio, quem falou que nós temos aqui um potencial de uma revolução tecnológica, de fato, é difícil imaginar um grande escritório da Google, do Facebook, aqui na Amazônia, aumentando esses 8% para 20%. Eu acho que vai ter contribuição, mas se nós não valorizarmos o nosso ativo aqui, que é a floresta e a biodiversidade, a gente dificilmente vai conseguir conciliar o desafio de desenvolver a economia de 8%, para quem sabe 10%, 15% do PIB nacional, e ao mesmo tempo manter a floresta em pé. Porque essas duas coisas não podem coexistir. A gente não vai conseguir desenvolver a economia, com o desafio das mudanças climáticas, desenvolver a economia da Amazônia, seguindo o mesmo modelo que Mato Grosso seguiu, Pará seguiu, Rondônia seguiu, que foi derrubando a floresta para plantar culturas tradicionais. Nós precisamos encontrar uma outra alternativa. E qual é essa outra alternativa? Além das questões que foram colocadas aqui, o IDESAN, em especial, acredita muito em uma nova rodada de negócios, um novo grupo de negócios baseado na economia rural. Eu não vou falar muito de economia urbana aqui, ainda que, de novo, eu acho que tem uma importância enorme para o desenvolvimento econômico. Mas se nós não resolvermos o problema da ponta, lá onde o desmatamento avança, a economia tradicional vai se perpetuar. O Amazonas vai seguir, o modelo já está começando a seguir o modelo do Mato Grosso, do Pará e de Rondônia, porque a Zona Franca passou por uma crise muito grande nos últimos anos. Então, se analisar os dados de desmatamento no estado, com a redução de empregos e com a redução do PIB do estado do Amazonas, a correlação é muito clara. A Zona Franca diminuiu a arrecadação do estado, o desmatamento subiu e dificilmente a gente vai conseguir inverter isso se não colocar. Eu acho que a Zona Franca, o Jaime, o Denis devem ter falado muito bem ontem, ela tem um cenário de continuidade, mas a gente precisa de um substituto. E quais são esses negócios que estão por aí, né? E aí eu já passo para a segunda fase da minha apresentação, que é entrar nessa discussão que tem tomado muito do meu tempo. Eu estou fascinado com isso, eu acho que tem muita coisa interessante por aí, e não faltam tantos empreendedores assim na nossa região. Eles são empreendedores que enfrentam enormes desafios, mas eles existem. Então, por que nós não temos ainda uma economia substituta ao desmatamento? Essa análise eu fiz com base em alguns estudos de projetos nossos, de outros parceiros, do que acontece, quais são os exemplos que nós temos de negócios florestais ou negócios de agricultura sustentável na Amazônia. A maioria deles vem através de projetos piloto, que a gente chama. É um projeto de uma ONG que conseguiu captar dinheiro com o governo ou com uma fundação para desenvolver um produto que nem esse. Quem mora em Manaus já deve ter ouvido falar do Café Apuí. Ele veio com dinheiro de doação. Qual que era a nossa ideia aqui? Bom, vamos transformar produtores tradicionais que desmatam a floresta para plantar pasto em produtores de algo que regenera a floresta, regenera áreas degradadas. Então, o conceito do projeto é bastante simples. A gente planta árvores junto com café,
em Apuí, no sul do Amazonas. Com isso a gente conseguiu aumentar a produtividade e a quantidade de renda que vai para o produtor, e ele não desmata mais, porque ele viu que tem um negócio que dá mais dinheiro e ainda é melhor para o meio ambiente, e ainda é melhor porque gera mais emprego, e é melhor para a família dele também. Agora, como é que um negócio desse, imagina isso multiplicado por 100. Quais são os desafios que esse negócio tem e onde é que ele está exatamente agora? Ele está ali da bola grande, que é onde estão o IPAM, o Eugênio colocou, também tem outros projetos desses, o ICV, a FAS tem vários desses, então basicamente tem um monte de projetos piloto voltados a estruturar cadeias de valor na Amazônia, cadeias de valor sustentável. Mas quando ele precisa sair de um projeto piloto da ONG ou do governo, que está super acostumado a receber um aporte constante de recursos de doação, e tem que virar uma empresa rentável, que vai estar aí gerando receita todo ano, pagando seus funcionários, etc. e tal, o passado nos condena. Inevitavelmente, o Cláudio, muito mais antigo que eu aí nessa discussão, 90%, 95%, talvez mais, dos projetos que seguiram essa trajetória faliram. Então, se você andar pelo interior aí do Amazonas, você vai encontrar muita usina de beneficiamento de castanha ou casa de farinha que está abandonada, porque quando a ONG saiu, quando o governo tirou as mãos, o empreendedor não conseguiu levar adiante. Empreendedor, no caso, estamos falando de um comunitário que estudou até a 4ª série, muitas vezes, ou de um produtor rural, que muitas vezes nem ensino médio tem. Então ele passa para aquela de startups e microempresa. A minha estimativa é que 10 a 20% sobrevivem, sendo muito otimista e indo para outras regiões mais próximas de infraestrutura básica para o desenvolvimento de negócio, que nem Mato Grosso e Rondônia. Agora, desses para prosperar e virarem pequenas empresas com faturamento aí já um pouquinho mais robusto, acima de R$500 mil, eu acho que menos ainda, 5 a 10% prosperam. E aqueles que conseguem, quem sabe, fazer, né, uma captação de equity, né, assim, captar um investidor mesmo para ganhar escala, aí a gente está falando de talvez contar 1, 2 ou 3 nas minhas contas na Amazônia inteira. Então, esse é o desafio que a gente tem pela frente, como superar tudo isso. E aí eu vou passar para o que nós estamos fazendo, né? Queria apresentar para vocês a PPA, que é a Plataforma Parceiros pela Amazônia, uma iniciativa que o IDESAN está coordenando, com o apoio da USAID e do CIAT, e que tem algumas empresas instaladas aqui no distrito e está com uma abordagem muito pragmática e muito interessante para resolver esse problema. O desafio que as empresas, que são quem lideram, né, a plataforma, lançaram para a gente fala, legal, entendi todo o discurso, tudo que eu falei para vocês agora eu falei para as empresas, quando eu convidei eles a participar dessa plataforma. Eles falaram, legal, mas aí, me mostra então, cadê a carteira de negócios que estão por aí, que a gente pode eventualmente investir e acelerar esse ambiente? A gente começou a procurar, fizemos no início do ano um mapeamento, chegamos a 20, das quais eles gostaram de um só, dos 20, os outros 19 falaram, não, esse aqui não vai dar certo, eu não quero gastar meu dinheiro nisso, desiste. E falaram, legal, mas tá bom, 5% do seu universo, bate bem com aquele meu diagrama, amplia isso, faz uma chamada pública, vamos ver o que vocês conseguem. E aí a gente fez, não, desculpa, volta lá. A gente fez uma chamada, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e gerou alguns resultados interessantes. Mas ainda na linha da PPA, outra coisa que as empresas encomendaram para a gente foi: por que vocês não ajudam a explorar mecanismos de incentivo ou dinheiro que já está rodando por aí que deveria ser investido nessa nova economia? Aí a gente fez esse estudo, pode passar. Eu imagino que o Roberto vai falar bastante sobre a lei de informática do Amazonas. O NDT tem um trabalho excepcional. Acho que vai concordar comigo, faltam empreendedores, né? Eles estão com mais dinheiro do que empreendedores podem receber. Mas o fato é que nós temos aqui na Zona Franca uma oportunidade tremenda de alavancar outros negócios como esse, porque houve uma mudança no marco regulatório que permite incentivar não só a economia urbana, através da inovação digital e tudo mais, mas também possíveis negócios no interior. Esse foi o levantamento que nós fizemos, um estudo realizado junto com o Impact Hub, que calculou o volume de investimentos que devem ser investido por contrapartida em P&D das empresas que recolhem, né, incentivo fiscal da lei de informática aqui em Manaus. E a gente está falando basicamente de 600 a 700 milhões de reais por ano.
bastante dinheiro. Tradicionalmente, eles tinham que ser investidos em projetos de inovação tecnológica, a maioria das empresas fazem com o seu próprio departamento, né? Que nem o caso da Samsung, que tem o Cydia, é o caso do Instituto Nokia, que agora não é mais Nokia, mas que investia bastante nesse tipo de coisa. Mas parte disso pode ser investido com recursos externos, em institutos externos. E agora, com a nova legislação que foi aprovada em março desse ano, podem ser investidos não só em P&D, e principalmente no setor de informática, mas podem ser investidos também em cadeias de valor e negócios sustentáveis via incubação e aceleração de negócios. Quem tiver interesse, esse estudo aqui tem todas as informações bem completas e a gente pode apresentar, eu tenho mais exemplares e tem na internet também, pode passar. E aí, voltando à questão dos negócios, as empresas continuaram desafiando e nós fizemos uma chamada e nos propusemos organizar um fórum. Então, já peço para fazer um spoiler aqui, quem quiser marcar na agenda, dia 13 e 14 de novembro desse ano, nós vamos realizar o primeiro fórum de investimento de impacto e negócios sustentáveis na Amazônia, onde um dos componentes principais, esses são vários parceiros que estão participando na organização do fórum e outros mais que vier. Quem tiver interesse, tiver alguma atuação na área, nós estamos chamando quem quiser. Pode passar. E um dos destaques do fórum vai ser apresentar os resultados da nossa chamada de negócios. Nós abrimos essa chamada, então, para ampliar de 20 para outros negócios. Foram inscritos 81 negócios na Amazônia, dos quais nós já selecionamos, a meta era selecionar entre 20 e 25, nós acabamos selecionando 27, que teve um número muito interessante de negócios que podem ser alavancados e mudar a economia na Amazônia, e dos quais a gente vai ter que chegar em 14 negócios, 14 finalistas, 4 deles em escala já de ganho de escala, já tem faturamento e estão precisando de capital para levantar, onde a gente vai aportar até R$600 mil por negócio, na iniciativa de Blended Finance, né? Parte desse dinheiro vem da USAID, parte vem das empresas, parte vem de investidores anjo, e outros 10 que ainda estão em estágio mais inicial vão entrar no que a gente está chamando um programa de aceleração de negócios sustentáveis, que vai ser coordenado pelo IDESAN e vai ser realizado aqui em Manaus. Pode passar. Então, esses são os resultados dos 81 negócios, a maioria está no Amazonas e no Pará. A maioria, como nós gostaríamos, né, foi o pedido, está em agricultura e pecuária sustentável e produtos e serviços socioambientais. De novo, o foco aqui é muito na economia rural. Pode passar. E dos que a gente pré-selecionou, desses 27, a gente vê aí que se mantém a distribuição entre Amazonas e Pará, 44% no Pará, 33% no Amazonas. Os eixos temáticos se mantiveram, né, com agricultura e produtos florestais. E o volume de investimento vai desde R$50 mil até mais de 4 milhões. A gente não vai ter a capacidade de investir acima de 600 mil, então a gente está focando principalmente naquele eixo do meio, de 10 a 27 reais. Esse aqui, só antes de terminar, eu queria mostrar outro produto de negócio sustentável da Amazônia. Esse aqui é um produto que não regenera floresta, que nem o café, mas ele conserva a floresta. Então, a maioria de vocês deve conhecer o Nacau, chocolate Nacau. É um produto que é um empreendedor daqui de Manaus que compra cacau de comunidades que se comprometem a não desmatar. Ao invés de derrubar a floresta e plantar macaxeira ou fazer pecuária, eles vendem um cacau com valor agregado maior e ele fez uma parceria com a gente. Então, esse aqui é o Nacau com café Apuí, chocolate com café. E o que eu acho que a gente precisa, de uma forma bem pragmática, é uns 500 negócios como esse e mais uns 200 como esse espalhados em todos os estados da Amazônia. E a gente começa de baixo para cima, viu, Cláudio? Sem minimizar a importância das políticas públicas estruturantes, mas de baixo para cima começar a construir essa escadinha. E eu queria encerrar falando que eu ando muito frustrado em trabalhar com o governo, seja os governos estaduais, seja os governos federais. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo todas essas propostas que o Eugênio falou, mas eu acho que não vai vir de lá a nossa grande solução, não vai vir de lá o grande avanço. Nós estamos passando por uma crise política tremenda no Brasil e que eu acho que vai demorar anos ainda para a gente conseguir superar. Então, se a gente quer resultado prático, a gente tem que arregaçar as mangas e fazer nosso trabalho. Aí pode passar para o último. É assim que a gente faz, a gente trabalha lá no campo, essa é a nossa equipe criando um novo modelo de produção pecuária em Apuí. Obrigado.
Obrigado, Mariana. Um de cima para baixo, outro de baixo para cima, nós vamos nos encontrar no sucesso. E eu acho que a Google tem uma chance de ter uma Google aqui, mas não é a Google da Califórnia. A Google é uma grande investidora em biologia sintética, não sei se você sabe disso. O primeiro hambúrguer feito a partir de metabolismo de algas foi financiado, é da Universidade de Maastricht, na Holanda, mas foi financiado pela Google. A Google investe brutalmente nisso e eu não vejo por que ela não possa montar um centro de bioindústria na Amazônia. Agora, vamos passar para o Roberto, para a sua apresentação. Bom dia a todos, meu nome é Roberto Garcia, eu estou amazonense há 17 anos, me convidaram para vir aqui assumir a operação da Whirlpool, ficar 3 anos, já estou há 17, meus netos vão ser amazonenses com certeza, né? E complementando um pouquinho o que o Mariano estava falando aqui, no mundo onde a gente só tem incertezas políticas, econômicas, a gente tem um monte de boas notícias com relação ao que está acontecendo já aqui no Amazonas. Eu vou falar um pouquinho para vocês do que a gente está fazendo lá nos nossos institutos, né? Mas não vou falar de uma apresentação formal, eu vou falar de uma história que começou de um sonho do desembargador Paulo Feitosa, ele, além de desembargador, ele também é assistente social, e ele começou esse sonho formando uma estrutura para ensinar informática básica para pessoas carentes da periferia gratuitamente. Esse sonho começou, nós estamos completando 20 anos agora de fundação da FPF Tech, e eu vou falar um pouquinho o que esse sonho virou. Hoje a gente já formou mais de 20 mil pessoas gratuitamente da periferia. Alguns são funcionários nossos hoje, né? E aí eu vou falar o que a gente vem fazendo lá e felizmente são boas notícias aqui para a região. Se fala muito que o modelo da Zona Franca tá vencido, né? E que a gente tem que ter um plano B. Nós acreditamos firmemente que estamos trabalhando no plano B para a Amazônia. Então, o que a gente faz lá? A partir de um problema na área de biotecnologia, área bancária, de indústria, a gente usa a tecnologia da informação para desenvolver soluções que vão ou melhorar a competitividade do negócio, ou se fala muito de inovação, ou soluções que não existem no mercado e que vão permitir às empresas entrarem no novo mercado ou melhorar a sua competitividade. Então, hoje a gente forma um grupo, eu vou falar da FPF do INDT, pode passar. Esse grupo hoje já tem mais de 1.200 projetos desenvolvidos ao longo dos anos. O INDT tem... Volta um pouquinho, por favor. O INDT tem 18 anos de fundação, somados à experiência de desenvolvimento de projetos dos 2 institutos, a gente tem uma competência bastante grande em projetos na área de tecnologia. Na época que a Nokia financiava o instituto deles, eles fizeram mais de 150 milhões de investimento nos laboratórios de desenvolvimento, eletrônica, de mecânica. Hoje a gente montou também um laboratório de segurança cibernética, decorrente da cooperação com uma maior empresa israelense de segurança cibernética. Nós somos credenciados no CAPDA, no CAT. O INDT, ele é coordenador Embrapi local. Isso, eu vou falar um pouquinho qual é o impacto positivo para a região disso. E também no programa prioritário de economia digital, que vai estar financiando as startups que o Mariano estava falando aqui, porque ele já andou conversando lá com a gente lá no INDT, possivelmente. Pode seguir. A sede principal do grupo é aqui em Manaus.
Nós temos um time trabalhando lá em Brasília, desenvolvendo projetos para aquela região, e escritório comercial em São Paulo e Curitiba. Pode passar. A gente desenvolve soluções usando tecnologia aqui no Brasil, mas que estão rodando nos Estados Unidos, na Rússia, empresas que estão localizadas aqui, e depois essas soluções elas são embarcadas no produto e vão rodar em alguns lugares do mundo aí. Pode passar. A gente tem uma estrutura lá de 11.700 metros quadrados, são 4 plantas que a gente tem, 3 dedicadas a negócio e uma planta para eventos por volta aí de 100 pessoas, onde a gente faz reunião com startups, a gente faz eventos de capacitação de pessoas. Tem toda uma estrutura necessária para desenvolver projetos na área de tecnologia, redundância de rede de internet. Temos um peta de capacidade de armazenagem para fazer simulação de soluções embarcadas em cloud, né? Enfim, tudo que a gente precisa para poder desenvolver o nosso trabalho. Pode passar. Hoje, a gente tem, por necessidade de trabalho, pessoal bastante qualificado, grande maioria oriundo das universidades locais, formados aqui A gente tem muito orgulho de tá contribuindo para a formação nessa área dos que a gente chama de caboclinhos da terra aqui, né? A gente hoje está com por volta de 400 pessoas trabalhando, 250 na FPF Tech, 150 no INDT. A gente lá tem mestres, doutores, especialistas trabalhando com tecnologias de ponta. Aí uma visão do grupo. A gente tem um núcleo central, o Geraldo Feitosa é o nosso CEO. Eu atuo desenvolvendo negócios para todas as áreas do grupo. E aí, para vocês terem uma ideia de como é que a gente está estruturado. Pode passar. Aí tem algumas das áreas de atuação. A gente atua em mobilidade e conectividade, eletrônica de consumo, mineração e logística. A gente tem projetos com o Vale do Rio Doce, utilizando drone e reposicionando antenas para melhorar sinal de comunicação. A gente tem muitos trabalhos de soluções desenvolvidas na área educacional, clientes como Positivo, Tectoy, Santilana. A gente tem também trabalhos na área de acessibilidade, voltada a tecnologias sociais, área de saúde, banco, manufatura, varejo, utilidades, governo. Como a gente desenvolve soluções sob medida, a gente acaba tendo atuação em diversas áreas de negócio e também desenvolvendo competência em diversas tecnologias, banco de dados, programação. É muito difícil ter alguma demanda que a gente não tenha pelo menos uma pessoa que conheça aquele tipo de tecnologia. Pode passar. A gente trabalha com uma metodologia de desenvolvimento ágil, ou seja, a cada 2 semanas a gente vai fazendo uma entrega daquilo que a gente está desenvolvendo para que as empresas já possam começar a usufruir dos benefícios do uso da nova tecnologia. Pode passar. A gente procura não só desenvolver projetos, mas procura desde o início estar identificando qual é a agregação de valor que, ao ter o resultado da implementação ou do hardware ou do software, a empresa vai ter, ou seja, entrar no novo mercado, aumentar a competitividade. Não estamos focados só em desenvolver o projeto, e sim o que isso vai trazer de benefício para as empresas. Pode passar. A gente também, por ser um instituto de pesquisa e tecnologia, a gente tem várias produções científicas, né, que foram desenvolvidas ao longo da existência, principalmente dos 2 centros de tecnologia. Pode passar. Como eu disse, em termos de linguagem de programação, banco de dados, a gente tem
um conhecimento bastante diversificado e profundo em diversas áreas de conhecimento. Pode passar. A gente tem muito orgulho das premiações que a gente recebe, porque quem está aqui no Amazonas sabe quais são os desafios, né? Em termos de disponibilidade de empreendedores, de competências, de capacitação. A gente tem muito orgulho, principalmente daquele prêmio lá em cima do Instituto Internacional Great Place to Work. Nós ficamos pela 5ª vez entre as melhores empresas de TI e telecom para se trabalhar no Brasil, né? Quem está lá em primeiro, segundo é Google, SAP, Microsoft. Então, pelo fato da gente estar aqui no Amazonas, não ter os mesmos recursos, nos orgulha muito de poder estar junto com empresas deste porte. Isso é um pouquinho do que o Mariano começou a falar. Eu diria que é a grande mudança que está acontecendo aqui no Amazonas, né? O governo ele tem interesse em desenvolver algumas áreas de desenvolvimento dentro do país, tá? E ele desenvolveu 3 programas prioritários. Um programa prioritário de economia digital, onde o INDT foi credenciado como coordenador. Programa prioritário de capacitação, onde a Muraqui foi credenciada como coordenador desse programa. E o 3º programa é de bioeconomia, onde ainda nenhuma instituição foi credenciada. Tem todo um processo para conseguir atender ao edital. Já tiveram 2 editais e ainda nenhum instituto conseguiu atender aos requisitos do edital para bioeconomia. O que representa isso daí? Isso representa poder utilizar recursos de pesquisa e desenvolvimento para fomentar investimento em startups, novos negócios. Então, não só desenvolver tecnologia, desenvolver processos de melhoria, mas o governo criou diretrizes para se pegar esses recursos de pesquisa e desenvolvimento, que são mais de 500 milhões por ano, né? E começar a investir em startups tecnológicas. Pode passar. Pode passar também. Outra iniciativa interessante, que o INDT também foi credenciado como coordenador, é o programa Embrapi. Isso é mais voltado à área de indústria, mas o governo ele está financiando 33% a fundo perdido, projetos na área de manufatura 4.0. Então, e o INDT também está financiando mais 10%. Isso significa as empresas locais terem 43% de recursos a fundo perdido para desenvolver competências na área de manufatura 4.0. Aí fala um pouquinho de como é que funciona o modelo. Pode passar. Os recursos que são utilizados não só para a geração de empregos lá nos institutos, mas também para desenvolvimento de competências, são oriundos de lei de informática. Nós temos projetos financiados por P&D de PPB, que não é de lei de informática, mas são empresas como 3M, Cera Johnson, que elas têm uma contrapartida de abrir mão de algum processo produtivo. Isso é uma negociação junto com o Suframa, né? Pode passar. Aí tem um portfólio dos clientes que atuam com a gente. São empresas multinacionais, a maioria aqui da região, e com alto nível de demanda, de exigência, e a gente tem uma satisfação muito grande de poder estar aqui atendendo a clientes desse nível. Muito obrigado, é o que eu tinha para apresentar para vocês. Fica à vontade para qualquer dúvida, qualquer pergunta.
Convidar os membros da mesa a se juntar aqui para... Não sei se tem quem ajude. Nós vamos aceitar umas três perguntas. Então, você consegue passar o microfone lá para... Já temos uma lá. Vamos já começando com a pergunta de lá. Bom dia, meu nome é Juarez Balduino. Cumprimentar aí os palestrantes pelas belas informações, ilustradas informações aí que nos trouxeram. E a minha curiosidade é com relação ao Instituto... Não está escutando? Está dando para escutar. Será que melhorou agora? Não, nós vamos informalmente nos juntar a vocês, porque está impossível aqui. Melhorou ou não? Ah, tá. Ah, só aqui embaixo, Vou falar pertinho ali, quem sabe. A minha pergunta é para o Instituto Coesão, né? BR. Coesão BR. Coalizão BR. Coalizão Brasil. O que eu queria saber era, primeiro, se é o IPAN, que é o coordenador da entidade, e quais são os braços operacionais para que ela possa desenvolver aqueles planos que estão propostos de reflorestamento, de empreendedorismo, etc. E uma curiosidade é que me parece que entre as 170 empresas, tem tanto a WWF, empresas não entidades, né? Tem tanto a WWF quanto a Monsanto, que são entidades que têm, às vezes, algumas divergências com relação aos seus processos. A Monsanto agora envolvida com a questão do defensivo agrícola, que o WWF questiona. Então, eu queria saber os braços da coalizão BR, como é que funcionariam e como é que ela pretende operacionalmente executar esses planos. E se os planos apresentados para os candidatos à presidência, eu li ali que são para execução em 4 anos. Mas se há perspectivas maiores, porque talvez 4 anos seja um período muito curto, né, para as questões amazônicas aí. Era isso, obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Mais alguém deseja fazer uma pergunta? Temos ali mais uma. Vai aí, fica por aí. A minha pergunta é relacionada a essa questão de pesquisas acadêmicas, porque vocês apresentaram ali o que as organizações de vocês fazem, aqui falando em termos de pesquisa acadêmica ou de demanda de pesquisa acadêmica relacionada à área da administração, economia, finanças, enfim, o que vocês veem de perspectiva ou de necessidade, de demanda de pesquisa? Muito obrigado. Mais alguém? Bom, se não tem mais ninguém, vamos... Você ouviu, Roberto, essa última pergunta? Acho que cabe a você também. Do assunto de pesquisas acadêmicas e as demandas de pesquisas acadêmicas e etc., nesse rumo. Primeiro, a sua resposta. Bom, a primeira pergunta é se o IPAN é o coordenador. Na verdade, existe um comitê executivo, tá? E o IPAN ele é co-coordenador, vamos dizer, co-mobilizador da rede. Né? Então, André Guimarães, que é o nosso diretor executivo, ele cumpre um pouco esse papel de co-facilitador da rede, tá? E o IPAN é uma dessas organizações. Mas existe uma governança muito bem estabelecida na coalizão,
onde existe todo um coletivo que se discute, se delibera, etc. Então, tem uma governança. Existe um comitê executivo, existem os grupos temáticos de discussão. Tá? E, então, nesse sentido, a gente foi convidado, ano passado, a ser essa co-facilitação com outras organizações aí da iniciativa privada para facilitar a coalizão. Tá? Objetivamente, sobre essa resposta é essa. Como se executa essas propostas? Primeiro, o objetivo da coalizão é propor soluções, né, de problemas no âmbito do uso do solo e da agropecuária no Brasil, tá? E gestão de floresta, etc., né, clima. Então, o objetivo é fomentar ou discutir políticas públicas para que essas políticas sejam implementadas. Agora, logicamente, dentro desse leque aí de 178 organizações, cada um executa de uma forma específica as suas ações dentro de diretrizes e dessas linhas que são discutidas e colocadas como fundamentais aí para a equação desse uso do solo. Tá? Então, existem lá empresas como a Natura, como a Monsanto, que você falou, enfim, várias outras organizações que cada um executa da forma, dentro das suas diretrizes, seus princípios, suas missões, né, alguma dessas ações. Logicamente, aquilo que cabe e a competência do poder público, né, aí a gente tem um trabalho mais de subsidiar essa discussão, de propor soluções e abrir diálogos, etc. Com relação a essa divergência aí entre ter várias instituições antagônicas, vamos dizer assim, na verdade, um dos objetivos da coalizão é exatamente colocar numa mesma mesa de discussão essas diversas perspectivas de políticas, né, de visão ambiental, de visão de desenvolvimento, para a gente tentar, pelo menos, abrir o termo sempre esse, abrir diálogo para as soluções. Então, não vai ser nas divergências que vão se construir soluções, e sim nos diálogos e nas oportunidades convergentes. Então, nesse sentido, é muito tranquilo, vamos dizer assim, essa harmonização e de discussão, de propósito, porque ninguém está lá para fazer uma ação combativa, mas sim, juntos, nas divergências e nas dificuldades, propor soluções. Com relação a 4 anos, a gente sabe que realmente é um tempo muito pequeno para a solução de vários problemas relacionados à gestão do uso do solo no Brasil, tá? E cobertura do solo no Brasil. Então, por exemplo, o Código Florestal, que foi implantado já tem 6 anos, ainda não se implantou, por exemplo, as cotas de reserva ambiental, que é um instrumento econômico fundamental para esse termo de compensação e de regularização de passivos, né? Outras medidas que estão estabelecidas lá, como a própria validação do cadastro ambiental rural, que é um dos itens que a coalizão coloca como fundamental para o processo de desenvolvimento e captação de créditos para investimento na agricultura, na floresta, etc. Né? Então, assim, mas todas as medidas que são colocadas foram discutidas, né? E é muito claro que algumas delas é uma questão de regulamentação. Então, é possível se executar em 4 anos. Eventualmente, logicamente, a gente sabe que a complexidade política e de arranjos e dinâmicas políticas vai estender um pouco esse prazo para além dos 4 anos. Mas, repetindo, as medidas que estão propostas, elas são execuíveis em 4. Acho que contemplei aí, eu vou deixar para os outros colegas aí a pergunta coletiva. Quer tentar responder a segunda e o Roberto também? Você começa por você. Alô? Alô? Então, sobre a demanda de pesquisa, sem dúvida, é sempre necessário. Mas acho que o painel anterior conversou bastante sobre isso. Não adianta pesquisa que vai ficar na prateleira, a gente tem muita pressa, os desafios do desenvolvimento, principalmente no atual momento que o Brasil e a Amazônia vivem, eles demandam ações imediatas, pragmáticas, concretas, aplicadas à realidade. Então a gente não tem muito... De novo, sem desvalorizar a pesquisa científica, sem desvalorizar a pesquisa acadêmica, elas são fundamentais, educação, capacitação, fundamentais para tudo que a gente quer ter daqui a 5, 10 anos. Mas, principalmente para os negócios, estou vestindo a camisa dos negócios com quem a gente tem conversado.
Eles precisam de soluções muito imediatas e práticas. Então, às vezes, é uma tecnologia que ajude ele a conseguir emitir nota fiscal para vender uma embalagem de café em Apuí. Então, assim, portal são pessoas simples, então, às vezes eles não conseguem entrar no portal do governo do estado para emitir nota fiscal. Então, assim, acho que pequenas tecnologias que ajudem a alavancar esse negócio são extremamente necessárias. Isso é uma coisa que falta aqui. A gente vê, até mesmo aqui no Amazonas, a gente já teve inúmeras conversas com a FAPEAM de o quanto que a Fundação valoriza, às vezes, pesquisas para inovação tecnológica na cidade, mas o impacto dessas pesquisas na economia rural, na economia florestal é muito pequeno. E a gente vê que, infelizmente, pelo menos aqui no Amazonas, existe o professor Adalberto Val colocou isso muito bem, existe uma desvalorização da cultura local. Só o que interessa é aquela pesquisa extremamente inovadora e falta, às vezes, uma solução muito prática para o caboclo que está no interior. A realidade é bem essa mesmo. A gente tem que ter claro que a gente está vivendo num mundo onde os recursos estão bastante escassos e numa economia bastante desafiadora, onde as empresas estão tentando sobreviver nessa crise que a gente está passando. E tanto o governo como a iniciativa privada, eles estão em busca de resultados rápidos. Então, tudo aquilo que está ligado à pesquisa básica não tem sido priorizado, nem pelo governo e nem pela iniciativa privada. A pesquisa, tem muita coisa de pesquisa aplicada, mas voltada a processo de inovação, voltada a ter resultado rápido para você melhorar a competitividade dos negócios. Os incentivos de lei de informática, os incentivos de lei do bem, eles têm todos eles no seu bojo, no seu contexto, ele deixam claro que os recursos têm que ser utilizados para gerar resultado, para gerar negócio. Então, pesquisa básica, ela existe, mas num contexto muito menor do que a pesquisa aplicada. Obrigado, então. Vamos, então, para um minutinho para cada um, para as considerações finais, para a gente poder encerrar. Bom, eu queria mais uma vez agradecer e, antes de encerrar, também só fazer uma pequena, usar os 20 segundos aqui para falar também um pouco da questão da pesquisa. O IPAM, como uma instituição de pesquisa, ele sempre tem privilegiado essas parcerias com as universidades. A gente tem parceria com universidades da Alemanha, dos Estados Unidos, né, aqui da Amazônia também, com a UFAC, com a Universidade Federal do Oeste do Pará, com a UFPA, com o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. E uma coisa que a gente tem sempre discutido internamente é como é que a gente coloca, reforçando até o que o Mariano já colocou, como é que a gente coloca em prática todos esses estudos e essas pesquisas acadêmicas para que ela não fique realmente na prateleira, como o Mariano falou. Então, um dos desafios que a gente tem é implementar ou agregar esses estudos e essas pesquisas na implementação de políticas públicas, na implementação de projetos e iniciativas de desenvolvimento. Outro dia, rapidinho mesmo, eu fui convidado para debater aqui no INPA, aqui no Amazonas, sobre captura de carbono em solo. Eu disse, mas eu não entendo nada disso, o que eu vou fazer lá? Ele disse, não, mas a gente quer pessoas que não entendam disso para debater o assunto. Então eu vim e aí a pessoa falou os metros cúbicos de solo e não sei o quê, e quanto isso corresponde a tonelada de carbono capturado no solo, e eu, não entendi nada. Aí eu fiquei dizendo para ele o seguinte, e esse estudo foi feito na BR-163, lá no Pará, que liga Cuiabá. E aí eu perguntei para ele o seguinte, olha, se eu fosse o prefeito lá de Trairão, né, ou de Novo Progresso, eu queria saber o que significa a quantidade de carbono capturado no solo e a qualidade do solo para o desenvolvimento da agricultura do município. Né? Então, se a gente conseguisse traduzir, né, para uma linguagem mais acessível a comunicação científica para uma aplicabilidade prática, né, de gestão de política, de implementação de projetos, de iniciativa, né, eu acho que aí teria, vamos dizer assim, o principal goal,
né, da pesquisa científica. Então a gente tem um pouco esse desafio também, né? Não é só o artigo científico publicado lá na Science ou na Nature que vai fazer com que a gente transforme o mundo. É que aquele artigo se transforme numa medida efetiva de aplicabilidade prática. Então esse é um pouco o desafio e eu queria agradecer mais uma vez o convite da UFAM, da USP, para que a gente pudesse estar aqui discutindo e debatendo temas de suma importância para o desenvolvimento aqui da Amazônia. Muito obrigado. Também queria começar agradecendo a oportunidade de estar falando um pouquinho para vocês de como é que a gente se diverte lá nos nossos institutos. É uma história que a gente tem muito orgulho. A gente acredita firmemente que nesse mundo de crise, nesse cenário econômico desafiador que a gente está vivendo, a gente está desenhando o plano B para o Amazonas. Nós estamos formando novos empreendedores, porque a gente, embora tenha muito recurso para investir em novos negócios, a gente está tendo uma dificuldade muito grande de identificar startups, de identificar empreendedores para poder assumir esse investimento e tocar o negócio deles. Então a gente está tendo que formar esses empreendedores, dar toda uma base para que eles possam montar a estrutura de um negócio com robustez suficiente para ir para uma rodada de investimento. Mas isso já está acontecendo. A gente tem, o nosso sonho é, para quem conhece lá o Polo Tecnológico de Florianópolis, que demorou 30 anos para virar um Vale do Silício, o que existe lá em Recife. A gente acredita que nós temos condições de fazer isso em muito menos tempo e estamos criando toda uma estrutura, toda uma base para que esse sonho se torne uma realidade. Quem quiser conhecer um pouquinho do que a gente está fazendo lá, está lá o nosso convite, vem tomar um café com a gente lá. Com certeza vocês vão sair com muito orgulho do que está sendo feito aqui e de conhecer o Amazonas que nem o amazonense conhece. Muito obrigado. Bem, não, só me resta agradecer e deixar a mensagem aqui que eu acho que falta mais união entre as pessoas, entre as instituições. Eu vi hoje muito debate de manhã sobre academia versus empresas, ou tecnologia versus desenvolvimento rural e assim por diante. Eu acho que não temos mais espaço para isso e a gente precisa trabalhar mais junto. Fica aqui a gente já tem conversado, né, Rogério, mas fica aqui a provocação para a gente começar a direcionar um pouco mais toda a bagagem que a gente tem de desenvolvimento e inovação tecnológica em Manaus, que é sem dúvida um polo de referência para o Brasil, para a economia da floresta, para a economia rural. Eu acho que se isso começar a irradiar, a gente tem a chance de talvez chegar perto da provocação que o Cláudio fez de manhã, de uma indústria 4.0 florestal, uma indústria 4.0 da biodiversidade. É só assim que a gente chega lá. Muito bem, queria então encerrar agradecendo aos três palestrantes pelas excelentes palestras e tem mais uma? Um comentário. Não, claro. Nós temos uma parceria com o governo do Amazonas, uma parceria formal, inclusive, com termos de cooperações e tal, mas são temas que a gente chama de temas regionais. Nós não temos escritório aqui. Um tema é a parte de controle do desmatamento, né, na revisão do plano e discutindo metodologias para a revisão de plano. Isso a gente discute diretamente com a Secretaria de Meio Ambiente. E agora, no segundo momento, discutindo um projeto para a área do maciço dos Solimões. Então, essa é uma discussão que a gente está iniciada com o governo do Estado e estamos discutindo com eles aí grandes projetos nesse sentido. Então, mas a gente chama isso de atuação regional, porque a gente não tem um projeto específico para o Amazonas, ele está dentro de outras iniciativas do Instituto. Então, agora sim, vamos agradecer aos palestrantes. Obrigado a todos por ter ficado até aqui.
Agradecemos a presença dos participantes. Encerramos neste momento as atividades desta manhã do primeiro Congresso de Gestão da Amazônia. Informamos que faremos um intervalo para almoço com retorno às 14 horas. Solicitamos aos congressistas que, ao retornarem do almoço, se identifiquem com um crachá em nosso credenciamento para o controle receptivo do evento. Obrigado.